Segunda Crônicas, de número 32, verso de número 7 e 8, para a nossa meditação nessa noite. Louvado seja Deus. Segunda Crônicas, capítulo de número 32, louvado seja Deus. Verso de número 7 e 8. Nós vamos meditar na palavra. Vai dizer a palavra do Senhor: esforçai-vos e tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. Os irmãos podem assentar por um instante, glorificando ao nome do Senhor. Irmãos, meditando nesta palavra, Deus já usou de uma forma poderosa aqui o pastor Ítalo, também acerca praticamente desta mensagem. Deus usou também o pastor Orides, e até o momento, quando eu cheguei aqui no culto, eu havia meditado numa palavra ali na casa do pastor, mas quando chegou aqui, Deus mudou o negócio todo. Amém. E o Senhor, é Ele que manda. E uma coisa que eu estava meditando nesta palavra é que, sabendo Ezequias que Sanaqueribe vinha e que o seu olhar era de guerra, ele junta ali os oficiais, junta ali o povo para poder trabalhar em prol da reforma dos muros que estavam quebrados, e fazendo também outros muros para proteger a cidade do inimigo que vinha. E a Bíblia vai dizer que, aleluia, Ezequias e estes homens também tamparam as fontes de água que estavam fora da cidade, porque eles não queriam que o inimigo viesse e achasse tanta água com facilidade. Mas uma coisa que eu vou observar, queridos e amados irmãos, que quando Deus usava aqui o pastor Ítalo acerca dos muros, o inimigo, queridos e amados irmãos, ele vinha com grande fúria, independente de, aleluia, do que Ezequias e o povo estavam fazendo. O inimigo, ele estava disposto a passar por cima de tudo, ele estava disposto a derrotar o povo de Deus. Só que eles acharam que o povo estava sozinho, eles acharam que Ezequias estava sozinho. E nós não estamos tratando de deuses, estamos tratando de Deus. Aleluia, Sanaqueribe achou que o Deus de Ezequias era como os deuses de antigamente. Mas uma coisa que eu observo, queridos e amados irmãos, que quando nós entramos em uma causa com propósito, como todos nós entramos aqui nesta noite, independente, queridos e amados irmãos, da quantidade de pessoas que esteja com este propósito, ainda que seja 1, 2 ou 3 que esteja com o propósito, aqui nessa noite Deus pode poupar a cidade, Deus pode poupar a sua família, Deus pode poupar, Deus pode mudar a situação se alguém entrou aqui com um verdadeiro propósito. E quando nós entramos com um propósito, o inimigo arma o laço, Deus corta. O inimigo fecha a porta, Deus abre. Então não tem jeito para o inimigo. Então, queridos e amados irmãos, que coisa! Na outra vez que eu vim aqui, foi 15 de novembro, né? Se eu não estou enganado, eu lembro que eu falei para os irmãos do testemunho da cura que o Senhor me deu para a minha vista. Eu lembro muito bem, queridos e amados irmãos, que eu falei para os irmãos do testemunho aqui. E o inimigo, ele não deixa passar batido. O inimigo, ele gosta, queridos e amados irmãos, de tentar envergonhar o povo de Deus, mas não consegue. Eu lembro que nós saímos daqui, irmãos, aleluia, glorificando o nome do Senhor, falando ainda eu falei assim, olha, gato, eu gosto de ver gato lá bem longe, lá em casa eu não gosto de gato. Não só de lembrar, queridos amados irmãos, da enfermidade que estava no meu olho há um tempo atrás, a
Aí eu sabe o que é que eu estava observando? Eu falei para os irmãos acerca deste bicho aqui. E falei para os irmãos, se fosse para mim adquirir, eu não queria. E o inimigo fica só ouvindo, queridos amados irmãos. Mesmo que você chega aqui contra um testemunho, você está crendo, você entra aqui com um propósito. E uma coisa que eu vou deixar para a igreja nessa noite: não deixa o inimigo frustrar os teus sonhos. Não deixa o inimigo frustrar os projetos que Deus tem na sua vida. Você sabe por quê? Porque você recebe uma revelação aqui profunda da parte do Senhor. Lá no meio do caminho o inimigo arma um laço e a gente desfalece, a gente fica triste, a gente desanima. A gente tem que manter a cabeça erguida. Sabe por quê? Porque o inimigo quer ver a gente de cabeça baixa. Mas nós precisamos manter o propósito. Eu lembro, irmãos, que nós chegamos aqui, aí saímos aqui do culto. No dia seguinte nós saímos bem cedo, lá naquela entrada para Santa Bárbara, praticamente São Gonçalo, né, Rio abaixo. Eu lembro, queridos amados irmãos, nós paramos na lanchonete cedinho, e o tempo estava chuvoso. E o que nós encontramos lá, irmãos, na porta da lanchonete? Um gato. E o gato estava lá em pé, queridos amados irmãos, tremendo de frio. Eu entrei lá para dentro da lanchonete, nós entramos e falei assim: irmão, nós precisamos ir embora, o tempo está chuvoso e nós não podemos acelerar muito. Vamos embora. Quando saímos para fora, o gato não estava mais lá. Eu falei: aonde que foi esse gato? Irmãos, nós chegamos no meio do caminho, pastor Marco. Aí nós chegamos no meio do caminho, aí minha esposa falou: parece que tem um gato miando aqui. Só que o carro estava fechado. Tem um gato miando aqui. E eu tinha falado sobre isso aqui. Né? Isso fazia parte do meu testemunho aqui. Eu lembro que o gato estava miando, mas se eu olhar para um lado, aí os irmãos saíram de dentro do carro. Eu falei: mas dentro do carro ele não estava, porque o carro estava trancado, estava no armário. Aí o gato não estava dentro do carro. Aí eu paro o carro, cadê o gato? Irmãos, o gato entrou lá onde fica o farol do carro. Eu nunca vi um negócio daquele. O gato entrou lá dentro, o motor naquela temperatura em alta, e o bicho lá quietinho, miando, todo feliz. Nunca vi um gato entrar num lugar daquele, nunca havia gato lá, só para tirar a gente da bênção. E aí, irmãos, o gato está miando e não sai de jeito nenhum. Falei: quer saber da coisa, vai jogar uma água aí, porque sabe que gato gosta de água, não gosta do quê? Aí jogamos uma água, quem disse que o bicho saiu? Aí não achamos o bicho. Depois eu vi ele andando para lá e para cá no meio do motor. Sabe que os carros mais novos não tem espaço praticamente para nada. Eu lembro que o gato sumiu lá, irmãos. Só escutava um miado, mas você não viu o gato. Paramos 3 vezes na BR para tentar tirar o gato de lá. O gato sumiu lá no meio do motor. Mas toda vez que começava a andar, o gato está miando. Meu Deus do céu, com o motor quente desse jeito, o que esse bicho está fazendo aí? Vamos embora, irmãos. Falei: quer saber de uma coisa? Não vou perder minha bênção por causa desse gato. Eu vou embora. E quando eu cheguei lá em casa, irmãos, parei o carro, passou alguns minutos que o carro esfriou, o gato saiu e lá ia lá na cozinha caçar comida. E o bicho é folgado. Nós temos um puff lá na varanda, aquele puff preto. Ele subiu lá para cima, se posicionou, puxou aquele cochilo. E eu olhei bem e falei assim: só Jesus na causa. Eu falei que não gostava do bicho, o bicho está até deitado no puff da varanda. Só a graça. Mas uma coisa que eu falo para os irmãos aqui: não significa, irmãos, que você está se esforçando para ser fiel. Não significa que você vai chegar no culto aqui, vai ministrar uma palavra de vitória, ou vai contar um testemunho, que o negócio vai ficar beleza. Não, o inimigo ele não vai querer deixar o negócio barato. Aí passou, irmãos. Aí para ir para procurar agora quem queria o gato, era fêmea ainda. Ninguém queria o gato, irmãos. O que eu vou fazer para me tirar esse gato daqui de dentro de casa? Eu ofereci a um, falei: você está doido? Você se vira com esse gato, meu filho. Aí eu ofereci para uma irmã que já tinha uns 4. Falou: pastor, se o senhor não conseguir ninguém, eu fico, mas já tem 4. Eu falei: misericórdia, o que eu vou fazer com esse bicho? E não tinha um gato desse tipo, essa tarrinha bonita daquele jeito. É bonito, mas bem longe. Então, irmãos, escuta isso aqui, não tem nada a ver com a mensagem, mas precisava falar isso com os irmãos. A gente conta o testemunho aqui, a gente fala das bênçãos do Senhor, mas tem hora que o inimigo ele quer tentar com a mesma situação para tirar a gente da bênção. Você contou lá o testemunho sobre isso e isso, mas eu vou mostrar para você aqui. Aí eu lembro, queridos amados irmãos, passou daí a pouco,
Chega uma menina lá de Santa Bárbara, parente da minha esposa. Não, que gato lindo! Carrega ele, beija ele. Falou: minha filha, ele é todo seu, pode levar embora. Pode levar mesmo, pode levar. Glória a Deus. Mas tem uma coisa que eu vou falar para os irmãos, olha, Ezequias dá uma orientação, uma palavra de ânimo para o povo. Como muitas das vezes Deus usou vários homens de Deus aqui nessa noite. Ou quantos homens de Deus e mulheres de Deus Deus tem usado nessa obra. A pessoa recebe aqui a revelação, mas quando chega em casa, por causa de uma meia dúzia de palavras que recebeu, já nem parece que ouvimos esta palavra aqui. Nem parece que o Senhor falou conosco aqui. Aí eu estava observando que quando ele dá essa orientação para o povo todo mundo animado, eles vão para trabalhar, arregaça mesmo a manga da camisa, vão lá na reconstrução do muro quebrado, constrói mais um muro, tampa as fontes, prepara armas. Aí é a hora das armas. Prepara as armas para lutar. Mas as armas não eram aquelas. Como Deus já usou o pastor entrou nessa noite. As armas não eram espada comum, como nós vemos aí nos filmes e outras coisas mais. Não é esse escudo de metal que a gente vê por aí. Ezequias manteve o propósito que ele estava diante do Senhor, e a intenção dele era, o propósito dele era estar em oração em prol da cidade, em prol do povo, em prol da causa da obra de Deus. E quando nós lutamos em prol da obra do Senhor, o inimigo ele vem com fúria, mas não precisa de espada comum, não precisa de arma de escudo comum, não precisa de lança de ferro, mas o próprio Deus ele dá conta do recado. E como a Bíblia diz aqui, olha, nós não temos que pelejar, mas o Senhor é quem peleja. E uma coisa que eu digo para os irmãos é que quando o povo viu que o inimigo não respeitou o muro, que o inimigo não respeitou nada que estava pela frente, sabe o que eles fazem? Todo mundo foge. É o que eu falei aqui no início. Suou a camisa, se esforçou, batalhou, e depois, por causa de uma mínima coisa, foi embora. Foge todo mundo. Só que você sabe qual que é o negócio? Quem está no propósito não foge. Quem está no propósito não deixa de orar. Quem está no propósito não para de vir na igreja. Quem está no propósito, aleluia, ergue a bandeira dizendo: nós somos mais que vencedores em nome de Jesus. Nós temos um Deus que guerreia a nossa guerra. Nós temos um Deus que está trabalhando a nosso favor. Irmãozinho, é tão forte que eu saí com um propósito. Saí com propósito. Hoje um dia já amanheceu chuvoso onde eu moro. O tanto de livramento de acidente que Deus me deu hoje não foi brincadeira. No meio do caminho tinha um acidente horrível. Eu passei lá, dois carros, um bateu do lado do outro. O moço estava com a cabeça chuchada dentro daquela parte do volante, e o carro virou aquela bagunça toda, e eu vi os livramentos que Deus deu. E é por isso que a gente tem que sair com propósito, né? Em oração, para que Deus nos livre também quem estão nas BRs. A gente tem que estar com esse propósito, a gente tem que ter o mesmo propósito. Como já ouvimos falar nessa noite, de unidade. Se um estiver puxando para um lado, outro puxar para o outro, não dá certo. Nós temos que estar alinhados, a nossa conexão tem que ser a mesma diante do Senhor. E eu estava observando isto, queridos amados irmãos, que o povo estava alinhado no momento juntamente com Ezequias, porque Ezequias naquela época reinava. E a Bíblia vai dizer, queridos amados irmãos, que eles recebem a palavra, mas por um momento eles se afastam, eles se desviam por um momento, por causa da situação que estava por vir. E se a gente muitas vezes tentar desviar, se a gente muitas vezes tentar correr por causa da situação que vem, é pior, tem que começar tudo de novo. Aí o negócio fica mais apertado ainda. É melhor, queridos amados irmãos, continuar no propósito, chorando, gemendo, ou muitas vezes ouvindo ou chorando, mas continuar no propósito. Ezequias falou: o povo fugiu, mas eu vou ficar no propósito.
propósito. O povo não quis orar, mas eu vou continuar no propósito. E por causa de um, Deus vai honrar. Lembra lá de Abraão, queridos amados irmãos, quando o Senhor falou que ia destruir Sodoma e Gomorra? Abraão se apresenta diante do Senhor e fala: Senhor, se tiver tantos outros, seu povo vai se dar povo por causa de um justo. E a Bíblia vai dizer, queridos amados irmãos, que Ezequias vai para o joelho. Nem lembrou sequer das armas que eles tinham construído, porque ele sabia que não adiantaria. E uma coisa que eu observo dentro desta palavra é que Ezequias vai para o joelho. E quando ele pensou que era só ele que estava preocupado com a causa da cidade, do povo, da obra de Deus, chega o profeta Isaías: eu também estou junto. Pode não ser muitos que estão com a mesma conexão, mas aqueles que têm, aleluia, o santo se comunica com o santo, ainda que não esteja aqui, mas o Senhor traz. O Senhor vai trazer, aleluia, aqueles que têm a mesma conexão. E é preciso ter a mesma conexão para poder ver Deus operar. Não precisou da espada, não precisou da lança, não precisou do escudo, mas o próprio Deus, aleluia, ele envia um varão do céu e dá jeito na situação quando ele quer. E o negócio é tão sério, irmãos. Não tem nada a ver com a mensagem, mas você ver quando você vai com propósito. Há poucos dias o meu irmão, que Jesus curou ele de câncer, qualquer oportunidade que Deus me permitir, eu vou trazer ele aqui para os irmãos verem, está bem mais gordo do que eu, bem mais alto do que eu, e o mais novo lá de casa. Esse dia o médico falou com ele: rapaz, eu tenho uma notícia para te dar. Ele já temeu as bases. Ele foi lá para passar pela consulta. O médico foi e falou com ele: eu tenho uma notícia para te dar. Ele falou assim: de que se trata, médico? Falou: rapaz, eu estou surpreendido mais uma vez. Você está são igual um coco, rapaz. Nunca vi um negócio desse. Você estava destruído pelo câncer, não tem nem marca. O médico ficou queixo caído. Meu irmão, eu não sei. Nós levamos, colocamos o meu irmão dentro da ambulância morto. Irmãos, Deus até depois de morto tem jeito para Deus. É isso que eu quero te falar. A sua situação, você está aqui, você está vivo, você está aqui glorificando, você está louvando, você não está morto, você está vivo. Se tem jeito para quem está morto, não vai ter para você. Eu estou arrepiando até o cabelo da cabeça aqui falando isso aqui hoje. Mas parece que não dá nem para ver direito o cabelo, né, irmão? Mas meu cabelo está arrepiando aqui. Escuta para você ver um negócio. Saí para dar uma pescada esses dias. Não tem nada a ver com a mensagem, mas presta atenção para você ver como é que o negócio é forte. Quem que me chamou para pescar? Meu irmão, que Jesus curou de câncer. Eu vou com ele para pescar no medo dele cair dentro d'água, porque senão vai afogar dois, porque eu não sei nadar. Sabe o que foi que aconteceu? Ele vai falar assim comigo: pastor, o negócio é o seguinte, meu sobrinho está aqui, filho do presbiticídio. Presbiticídio, alguns irmãos devem conhecer, mas uma boa parte dos irmãos não sabe quem era, meu irmão. Aí o filho dele, esse aí ministra a palavra também. Aí esse abençoado cismou que queria pescar com nós. Chegamos lá no poço, ele todo entusiasmado, porque tinha muito peixe. E a pessoa que gosta de pesca, quando chega num lugar que tem muito peixe, ele fica tão feliz, que daqui a pouco é perigoso cair dentro d'água. Chegamos lá, irmãos, o negócio é muito sério. A minha esposa ainda pensou assim em casa: esse negócio não vai dar certo, esse menino ir para pescar. Chegamos lá no rio, estamos pescando, e na alegria danada que tinha muito peixe. Ele não sabia. E aí quando a gente pescava, pegava aqui e ele não pegava, ele vinha jogar um anzol em cima do seu, para ver se pegava, mas só que não pega. Mas ele é criança ainda, né, irmão? A gente leva em consideração para o meu alguns que só Jesus. E aí, escuta aqui, irmãos, olha como que é sério. Isso é muito sério, para você ver que para Deus tem jeito. Aí nós estamos pescando, quase na hora de ir embora. Ele ficou entusiasmado porque meu irmão pegou uma traíra grande. Aí jogou o anzol em cima do lugar que tinha pegado a traíra.
não pega de jeito nenhum. Aí começou a pegar os peixes, todo feliz. Irmãos, o abençoado está sentado na beira de um poço fundo. Meu irmão não sabe nadar. E ele também, se caísse lá, a coluna dele, ele não ia sair de lá. E se eu caísse lá também era 2. E o outro subir também não sabia nadar. O negócio ia ficar feio. Só para você ver que com Deus tem jeito. Irmãos, o anzol agarrou. O anzol do meu sobrinho agarrou. Ele vai para pegar o anzol, o menino caiu lá e sumiu na água. Falei, Jesus, e agora? Eu não sei nadar. Meu irmão não sabe. Irmãos, Deus me deu tanta autoridade, mas tanta autoridade, que de cima do barranco, na hora que ele bateu lá e voltou, agarrei ele de uma vez, joguei cá em cima. Eu falei assim, isso não é minha força, é Deus. Irmãos, como que nós ia falar com o presbítero, a seu filho morreu na água, o presbítero nem sabia que o menino tinha ido. Olha que situação que o meu outro irmão me colocou, mas Deus deu livramento para mostrar que ele é Deus. Mas você subiu na água na minha frente, eu nem cabelo deu para ver. Não que subiu, bateu o pé lá e voltou. Ele falou, pai, tio, muito obrigado. Muito obrigado pelo senhor ter salvado a minha vida. Eu falei, rapaz, você me passou um susto tremendo. Que livramento que Deus deu, quase que nós ia ter uma notícia ruim. Deus deu um livramento aqui profundo, irmão. Eu não sei nadar, o lugar é fundo. Eu na beira de um barranco alto. Quando ele pontou a mão ali, levantou assim a mão, pedindo socorro, foi uma só. Misericórdia. Então por isso que eu falo para os irmãos que, independente da situação, Deus é poderoso para me livrar. Eu tenho certeza que os irmãos estão querendo ouvir mais alguma coisa, mas eu não vou falar mais não, tá? Tem gente doido querendo ouvir mais alguma coisa, mas hoje ainda não vou contar. Então, irmãos, eu falava sobre a cura que Deus havia me dado. Fiz um tratamento durante mais de 2 meses na minha vista. Jesus me curou. Estava ruim até para dirigir de noite. Jesus me curou. E eu lembro bem claro que esta cura me gerou uma bênção muito grande. Não foi só a cura. Deus me deu outra bênção maior ainda. Mas não vou falar hoje não. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Deus é fiel. Porque, irmãos, quando nós estamos finalizando, pastor, que eu fiquei quase 1 ano sem vir aqui, você matar a saudade dos irmãos aí. Então, irmãos, quando eu fui no médico para poder tratar dessa enfermidade, o médico falou que essa infecção já estava passada. Já tinha um bom tempo já que eu estava, só que não tinha manifestado ainda. E não sei se os irmãos lembram, na época que a minha esposa engravidou, e essa infecção, tudo consta que a infecção que eu estava com ela foi a causa da minha filha não ter vivido. E aí nesse período de tempo, aí eu comecei a fazer um serviço lá em casa, e também eu estava fazendo esse tratamento. Eu fiz esse tratamento, nesse período de tempo a minha esposa não estava tranquilo, estava tudo tranquilo. Fizemos o tratamento, Deus deu a cura. Estou fazendo um serviço lá em casa. Vocês não tem jeito, vocês vão acabar fazendo eu falar. Então estou fazendo lá um serviço lá em casa, uma melhoria lá, né, para recepcionar melhor, né, o pastor, os irmãos que vão nas festividades, trabalho lá na região. Aí minha esposa falou assim, me dá, compra um teste de farmácia para mim. Depois que eu
fiz o tratamento. Enquanto eu estava fazendo o tratamento, Deus não permitiu de novo. Aí eu fui falar assim com ela, olha, porque ainda estava, tá bem recente aí, praticamente. Eu falei assim com ela, depois eu vejo isso aí. Passei perto da farmácia várias vezes, não comprei. Um dia eu falei, quer saber da coisa, eu vou lá na rua buscar esse teste para ela, para poder alegrar ela um pouquinho. Aí quando eu trago o teste de farmácia, eu continuo fazendo o serviço, ela saiu, quando ela voltou, já voltou com um sorriso aqui, ó. Sexta-feira, agora vai fazer 17 semanas. Eu estou falando para os irmãos porque eu não podia ser pai. Nem com tratamento eu não podia ser pai. Pagando o valor que fosse, eu não podia ser pai. É isso que eu estou querendo dizer para você. O médico falou, sem chance, você pode pagar o valor que for, não tem jeito. Mas o médico dos médicos me curou. Glória a Deus! Aquele dia, no mês de novembro, isso aqui ela já estava. Glória a Deus! Os irmãos ficam na expectativa, eu vou falar. Os irmãos estão junto com a gente em oração. Agradeço a Deus pela parceria, pelo amor dos irmãos, pela nossa vida também. E eu quero agradecer. Continua orando pela nossa vida. Esse é o motivo que ela não está aqui hoje. Os pés dela estão inchando bastante. Santa Rita também está fazendo calor igual aqui agora. Então, misericórdia, tá? Então, ela não veio devido a isso. E se ela não vier também, eu não tenho como trazer outras pessoas, humanamente falando. Este é o motivo que ela não veio e eu não trouxe também outras pessoas comigo. Mas no mais eu quero agradecer a Deus por tudo, pela vida dos irmãos, né? Vim aqui diante do Senhor com o propósito hoje. Deus tinha mostrado algo acerca do pastor Marcos, já passei para ele lá, já orei também pela vida dele. E o outro propósito é eu e Deus. Isso eu não posso falar para a igreja, mas eu preciso fazer isso a partir de hoje. Amém? Amém. A mensagem dessa noite, talvez ela foi mais testemunha, não sei se irmãos observaram. Deus me usa dessa forma. Às vezes os irmãos ficam esperando, agora a mensagem vai. Aí quando um pouco Deus interrompe com testemunho, com a bênção, com qualquer outra coisa aqui. Mas eu agradeço a Deus porque Ele sabe como que faz. Amém. Eu só quero glorificar a Deus e agradecer ao Senhor pela vida de todos. E já agradeço pela minha oportunidade também.